Observem aqui o seguinte. Quem é o domínio da GI? É o conjunto formado, tá certo? É o conjunto formado por cada par ordenado XY, tal que o quê? Tal que X3, por cada par ordenado XY de R2, tal que X3 mais Y é o quê? X3 mais Y é maior do que ou igual a zero. Isso é o domínio da G. Tá certo? Tá bom? Agora observe uma coisa. O domínio da derivada da G em relação a Y, o domínio dessa função aqui, não é o domínio da G. Está contido no domínio da G, mas está contido impropriamente. Tá? Está contido no domínio da G. Por quê? Porque o par, por exemplo, o par 00 pertence ao domínio da G, mas o par 00 não pertence ao domínio da derivada da G em relação a Y. Você pode ver usando definição de derivada, tá certo? Porque quando você faz x igual a zero e deixa só em função de y, fica raiz quadrada de y. Raiz quadrada de y não tem derivada no zero. Tá? Porque a derivada parcial é tratar outra variável como constante. Então, quando você vai derivar a variável parcial, é como se você, no zero. Você faz x igual a zero e fica só raiz quadrada de y. Raiz quadrada de y não tem derivada no zero. Tá? Então, isso é para você entender. Seguinte coisa, vamos ver aqui. Tá? Os domínios podem ser diferentes. Assim como o domínio da derivada pode não ser o domínio de uma função de variável real, o domínio da derivada parcial de uma derivada parcial pode não ser igual ao domínio da função. Tá certo? Mas tudo bem. O que eu quero falar agora, isso aí é para introduzir, para você conseguir entender o que eu falo no enunciado deste teorema. Ó. Tá? Derivar parcialmente é derivar em uma variável considerando a outra como uma constante. E aí você tem situações em que você claramente tem a derivada da função, parcial da função, o domínio da derivada parcial da função sendo igual ao domínio da função. Tá? Ou então não ser. Mas por que eu falei isso tudo? Para você, pelo menos, entender o enunciado do seguinte teorema, uma vez que sua demonstração eu não darei. Você não vê a demonstração desse teorema que vem agora no curso introdutório de equações diferenciais. Mas você precisa entender. Teorema de existência e unicidade de equações diferenciais. Olha aqui, preste atenção a esse teorema. Teorema de existência e unicidade de equações diferenciais. Ele diz o seguinte. Vamos lá. Seja um ômega contínua R2 aberto, um conjunto aberto, tá? Aberto. F
de ômega em R uma função contínua com derivada parcial em relação à segunda variável de ômega em R também contínua, ou seja, eu estou supondo que a função f tem a derivada parcial em relação a y em todos os pontos de ômega e que essa derivada parcial em relação a y seja contínua em ômega também, né? E a equação diferencial f' de x igual a f grande de x, f de x. Está entendendo? As três coisas? Isso é o básico. Então, esse teorema diz o seguinte. Dado AB é um ponto em ômega, dado um ponto AB em ômega, vírgula. Primeiro, existe um intervalo aberto. Existe um intervalo aberto I com A pertencente a I. Então existem, tá? E uma solução φ de I em R, ou seja, uma função φ de I em R, tá certo? Uma solução da quem? Da equação diferencial, que eu vou escrever assim, só para o que é D, com φ de A igual a B. Vocês estão entendendo? Então, primeiro é a existência. Ele diz o seguinte, ó, vou colocar aqui, colocar o desenho bem aqui longe de lá. Aqui o Y, e você tem aqui o X, e você tem um conjunto ômega, que eu não sei onde termina, onde começa, pode ser, você tem um conjunto ômega aberto, um ômega aberto, tá? Vamos colocar aqui fechando. Aqui, conjunto ômega aberto. Esse é o ômega. E aqui eu tenho o ponto A bem. Qualquer lugar de ômega. Então, esse teorema diz o seguinte, ele diz que há um intervalo, ele garante a existência de um intervalo aberto I e de uma função φ de I em R, solução da equação diferencial, que no ponto A é B. Garante isso. É evidente que se φ é solução, o gráfico da φ tem que estar contido em ômega, porque para ser solução, uma solução φ com domínio I, esse par aqui, x, φ de x, tem que pertencer ao domínio da f grande, para todo x no domínio da φ. Então, o gráfico está contido em ômega. Tá? Entendido? Definição de ser solução é isso. E o teorema diz que existe uma solução satisfazendo isso aí. Segundo, isso aqui é a existência. Ponto. Diante dessa solução, você tem o seguinte, ó. Se psi de I em R é solução
da mesma equação diferencial com psi de A igual a B, que é a solução da equação com psi de A igual a B, então psi de x tem que ser igual a φ de x, qualquer que seja x pertencente a ele. Ou seja, não há duas soluções definidas em I da mesma equação cujo valor em A seja igual a B, essas soluções sendo distintas. Só há uma. Não há duas soluções distintas desta equação coincidindo em A. Tal que φ de A igual a B, psi de A igual a B, e elas serem distintas ao longo de I. Porque ser distinta é ser diferente em algum ponto. Quando é que duas funções com o mesmo domínio são distintas? Quando elas, em pelo menos um ponto desse domínio comum, elas têm o mesmo valor. Elas têm valores distintos, perdão. Então esse teorema diz isso, que se eu tenho uma segunda solução definida no mesmo intervalo I da equação diferencial com φ de A igual a B, essas duas soluções são iguais. Mas tem mais coisas. Se φ1, se I1, vou colocar assim para facilitar, I2, são intervalos abertos com A pertencente a I1 interseção I2. E me permite escrever dessa maneira: φ1 de I1 em R, vírgula, φ2 de I em R. São ambas soluções da equação diferencial com uma água. Deixa eu melhor dessa tosse. Com φ1 de A igual a φ2 de A igual a B, então φ1 de x tem que ser igual a φ2 de x, qualquer que seja x pertencente a I1 interseção com I2. Entendeu? Tem muita lógica nisso aqui em função em função do primeiro, do segundo. Se eu tenho duas soluções definidas em dois intervalos abertos, ambos contendo A, e as duas soluções em A coincidem, elas coincidem na intersecção dos intervalos. E a mais importante delas é essa daqui, que garante a existência de uma solução maximal, que no A é B. Solução maximal em termos de domínio. Diz o seguinte: existe existe um intervalo aberto L com A pertencente a L e uma solução θ de L. Ah, sim, aqui, né? Só aqui, né? A segunda conclusão diz o seguinte: eu não posso ter duas soluções distintas da mesma equação passando por esse mesmo ponto aqui. Não posso ter isso. Tá? Porque se elas coincidem num ponto, elas têm que ser iguais ao longo de todo o domínio. É a segunda lá. A terceira diz mais ou menos isso, tá? Só que vai para a interseção. Agora,
A mais importante delas, que é consequência da primeira e da segunda, é a seguinte, ó. Existe um intervalo aberto L com A pertencente a L e uma solução θ de L em R da equação diferencial com θ de A igual a B, de modo que se J é um intervalo aberto com A pertencente a J e psi de J em R é uma solução da equação diferencial com psi de A igual a B, então, mais forte, o J necessariamente está contido em L e psi de X tem que ser igual a θ de X, qualquer que seja X pertencente a J. É como se essa solução aqui, que no A é B, ela contém todas as demais soluções que no A são iguais a B. Ela contém no sentido de que qualquer outra solução definida no intervalo aberto que no A é B, o domínio, esse intervalo aberto dessa segunda solução está contido nela, está contido no domínio dela, e as duas coincidem ao longo desse intervalo menor. Ou seja, o gráfico da segunda está contido no gráfico da θ. É nesse sentido que θ é uma solução maximal. Ela contém qualquer outra solução. O seu domínio aberto contém o domínio aberto da outra solução e o seu gráfico contém o gráfico da outra solução. Que no ponto A também é igual a B. Veja bem, ó. Existe um intervalo aberto L com A pertencente a L e uma solução definida em L da equação diferencial com θ de A igual a B, de modo que se J é um segundo intervalo aberto com A pertencente a J e com A pertencendo a J e psi de J em R é uma solução da equação diferencial com psi de A igual a B, então J está contido em L e o gráfico da psi está contido no gráfico da θ. Então, você tem aqui, sempre você vai ter uma solução maximal. E toda a vida é intervalos o quê? Abertos. Eu posso depois conseguir soluções em intervalos fechados por argumentos de continuidade. Tem exemplos aqui para isso. Mas, quando se está interessado em resolver a equação diferencial, é encontrar soluções em intervalos maximais. Essas soluções aqui. Tá? Para isso, veja, ó, vamos, bem, tem mais, bem, essa quarta conclusão diz isso, né? Que há um intervalo L aqui, há um intervalo L aqui, tá aberto, e uma solução definida nesse intervalo aberto, de modo que qualquer outra solução definida em algum intervalo aberto, que no ponto A é B, o gráfico dessa solução está contido no gráfico dessa. Tá? Essa é a solução θ, que contém qualquer outra solução
Psi, que no ponto A é B. Então, essa é a dita solução maximal. Eu continuo tendo infinitas soluções para a minha equação. Por quê? Por qualquer ponto aqui, ó, por esse ponto aqui, passa uma outra solução, que não intersecta essa. Passa uma outra solução maximal que não intersecta essa. Por esse ponto, passa uma solução. Por esse